estamos comemorando os 71 anos da nossa igreja, 71 anos de história aqui neste lugar, e nós estamos muito felizes com essa data, e para esse mês em que nós comemoramos os 71 anos da nossa comunidade, nós escolhemos um tema: identidade e relevância. E eu queria trazer um versículo bíblico para nos inspirar no início da mensagem de hoje, que é esse texto que está em Mateus 5, do verso 13 ao verso 16. Palavras de Jesus. Jesus disse assim: vocês são o sal para a humanidade. Numa tradução mais antiga, o sal da terra. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Então o sal tem uma identidade. Qual é a identidade do sal? Ele é salgado, e ele é relevante por causa da sua identidade, por causa do seu sabor. Se o sal perde o sabor, ele perde a relevância, ele não serve para mais nada. Mas Jesus continua dizendo: vocês são a luz para o mundo. Numa tradução mais antiga, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos que estão na casa. A luz também tem uma identidade. Qual que é a identidade da luz? Ela ilumina. Mas se ela é colocada debaixo de um cesto, ela perde a sua relevância. Ela vai mais mostrar aquilo que ela é, a luz. Ela não vai iluminar ninguém. Mas quando ela é colocada num lugar alto, no lugar próprio. Por que todas as luzes de um ambiente geralmente são no alto? Para que o ambiente fique iluminado, para que a luz então seja relevante para nós. E Jesus conversa com seus discípulos sobre identidade e relevância. E ele conclui dizendo: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Nós devemos ser sal e luz, nossa identidade, e nós devemos salgar e iluminar a nossa relevância, ou seja, através das nossas boas obras. As pessoas vão ver as nossas boas obras, e elas vão saber que nós praticamos boas obras inspirados nos ensinamentos de Jesus, e elas vão glorificar a Deus. Elas vão dizer: como Deus é maravilhoso, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Esse é o sentido de identidade e relevância. E eu poderia terminar a nossa mensagem aqui e dar a bênção já, mas você veio de longe, você se preparou, você saiu de casa para vir aqui, então eu vou falar mais um pouquinho. Quero aproveitar que você está aqui, e eu quero falar mais um pouquinho com você, e falar também e esse é então um momento para a nossa comunidade refletir sobre quem somos e para onde vamos. É o momento de nós olharmos não apenas para o momento, mas para as futuras gerações. Nós precisamos pensar em construir uma igreja para as futuras gerações, não apenas uma igreja segundo o nosso gosto e a nossa preferência, mas construir uma igreja pensando nos nossos filhos, nos nossos netos e nas próximas gerações. E essas duas palavras nos ajudam nessa reflexão: identidade e relevância. Identidade e relevância. E eu queria compartilhar com você hoje o texto de Atos 10. Se você tem Bíblia, você pode abrir aí no livro de Atos, no capítulo 10. Se você não tem Bíblia, não tem importância, porque eu vou ler aqui. O contexto dessa passagem é o mesmo da mensagem da semana passada. Saulo se converte a Jesus Cristo e ele sai de cena por 11 anos.
Durante 11 anos, Paulo vai ser discipulado por Barnabé, e Paulo vai fazer uma reciclagem de todo o seu conhecimento do Antigo Testamento, para entender aonde Jesus está em toda a revelação. Então o foco da narrativa de Lucas, que é o escritor do livro de Atos, cai sobre Pedro. Lucas para um pouco de falar sobre Paulo e vai falar sobre Pedro. Em Atos 9:32 diz que Pedro viajava por toda parte, e numa dessas viagens ele vai a Jope, ele ora por Tábita, que havia falecido, e quando Pedro faz essa oração, Deus ressuscita Tábita. E Pedro então permanece na cidade de Jope, hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro. E isso já era uma coisa surpreendente, era algo surpreendente que Deus estava fazendo na vida de Pedro. E ao lermos o texto aqui, nós vamos entender por quê. Porque curtidores de couro eram consideradas pessoas impuras naquela época. Porque o curtidor de couro, ele tinha contato com animais mortos, e para Israel, tocar em animais mortos tornava uma pessoa impura. Essa pessoa não podia participar do culto, a não ser que ela participasse de rituais de purificação, a não ser que ela passasse por rituais de purificação. Mas Pedro vence a sua tradição religiosa e fica hospedado na casa de um curtidor de couro, um homem considerado impuro pela religião judaica daquela época. E então chegamos no capítulo 10, e no capítulo 10, o capítulo 10 inicia com a história de um homem que morava na cidade de Cesareia, uma cidade que ficava ali à beira-mar também, próxima de Jope, e esse homem que morava ali se chamava Cornélio. Ele era um centurião romano, quer dizer, um comandante de um batalhão de 100 soldados, daí o nome centurião. E Cornélio é descrito aqui como um homem piedoso e temente a Deus, que ajudava os pobres e sempre orava a Deus. Ele não havia aderido à religião dos judeus, ele não era um prosélito, como se dizia, porque o judeu era judeu de nascimento. O judeu, quando nascia, ele já era da religião judaica por causa dos seus pais. Mas aqueles que não eram judeus, mas se convertiam ao judaísmo, eles eram chamados prosélitos. E não era o caso de Cornélio. Cornélio não havia aderido à religião dos judeus, mas ele era um simpatizante. Ele entendia algumas coisas, provavelmente ele estudava as Escrituras, e as Escrituras inspiravam Cornélio a ser um homem temente a Deus, a ser um homem piedoso, a praticar boas obras, a ajudar os pobres e a fazer orações. Nós podemos dizer que Cornélio era um homem interessado em conhecer mais a Deus. Nós podemos dizer que Cornélio era um homem em busca de espiritualidade. Mas nos nossos dias, há uma grande decepção com as religiões. Há uma grande decepção, por que não dizer, com as igrejas institucionalizadas. Por quê? Porque nós temos que reconhecer, muitos erros foram cometidos. Muitas coisas erradas ainda são cometidas em nome da religião. E nós somos cristãos, mas a gente não concorda com coisas erradas. Mas aquele que não conhece acha que é tudo igual, acha que é tudo, como a gente fala normalmente, farinha do mesmo saco. É como se a gente dissesse, porque foi preso um policial corrupto, é como se a gente dissesse que todos os policiais são corruptos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando um faz uma coisa errada, isso não tira a dignidade dos demais. Isso não tira a integridade dos demais. Há muito mais policiais íntegros do que policiais corruptos. Ou se a gente dissesse, todo empresário é sonegador,
Isso seria injusto, porque embora haja empresários sonegadores, mas há empresários que fazem tudo certinho, que pagam seus impostos corretamente e muitas vezes por temor a Deus. Então a gente não pode generalizar. Se há pessoas mercadejando a fé, se há pessoas enganando os outros em nome da religião, a gente não pode dizer que é tudo igual. Mas esse tipo de atitude cometido por algumas religiões e por algumas igrejas está em evidência, em muita evidência. E isso tem feito com que haja uma grande decepção pelas religiões, e muitas pessoas, embora estejam decepcionadas com a religião, embora muitas pessoas estejam rejeitando a religião, elas estão em busca de espiritualidade. Os temas ligados à espiritualidade sofreram um crescimento muito grande nas pesquisas do Google. Ou seja, as pessoas estão pesquisando, elas estão querendo saber mais sobre assuntos de espiritualidade. Entre os gêneros de livros mais vendidos no Brasil, os livros sobre religião e sobre espiritualidade estão na lista dos primeiros, pelo menos entre os 10 gêneros literários. Estão livros sobre espiritualidade. Então tem muita gente em busca de espiritualidade, embora rejeitando a religião institucionalizada. Cornélio, no seu tempo, era um desses. Um homem que não estava comprometido com a religião, mas ele buscava a espiritualidade. Ele queria saber mais sobre Deus, ele tinha dúvidas, ele tinha perguntas, tinha coisas que ele pensava da cabeça dele, tinha coisas que ele pensava porque alguém disse, mas ele não tinha base para entender quem é Deus e o que Deus esperava da vida dele. E Deus viu isso. Cornélio era um homem que buscava a Deus, ele fazia orações, ele procurava fazer o que é certo, e Deus estava vendo, porque Deus vê tudo. Cornélio era um homem bem intencionado, temente a Deus, porém, Cornélio não estava salvo. Por quê? Porque não é sinceridade que salva, não são boas ações que salvam, não são essas coisas que fazem com que uma pessoa seja salva. A salvação não é uma recompensa pelo nosso desempenho, a salvação é graça de Deus, a salvação é um presente que Deus nos dá sem a gente merecer. Mas Deus queria salvar Cornélio, Deus já estava trabalhando o coração daquele homem, só o interesse dele pela espiritualidade era a prova de que Deus estava semeando alguma coisa no coração daquele homem. E só há um meio que Deus escolheu para salvar uma pessoa, é o Evangelho de Jesus Cristo, é a mensagem que fala a respeito de Jesus. Sem Jesus não há como uma pessoa encontrar a verdadeira salvação. Então Deus precisava fazer o Evangelho chegar até Cornélio. Então Deus dá a Cornélio uma visão. Acompanhe comigo aqui, no versículo 3. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres. Ele não esqueceu você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem piedoso. Cornélio
contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. Percebe? Deus envia a Cornélio uma visão. Quando Pedro vai contar o seu relatório à igreja, quando a igreja fica sabendo do que aconteceu, quando Pedro vai à casa de Cornélio, Pedro descreve um detalhe a mais que Lucas deixou reservado, que Lucas não conta aqui nessa primeira parte da história. No capítulo 11, verso 14, ele conta uma frase que o anjo usou. Capítulo 11, verso 14, ele vai dizer como você e toda sua família podem ser salvos. Ele vai dizer como você e sua família podem ser salvos. E Pedro então acompanha aqueles homens. Pedro vai até a cidade de Cesareia, Pedro vai até a casa de Cornélio. Mas antes disso tudo, Deus precisava trabalhar a mente e o entendimento, o coração e o entendimento de Pedro. Então nós vamos perceber aqui no capítulo 10 de Atos, a identidade de Pedro. E nós vamos perceber aqui a identidade de Pedro de duas maneiras. Em primeiro lugar, Pedro é descrito como um discípulo de Jesus, alguém que consegue explicar a uma pessoa o caminho da salvação, alguém que consegue explicar como que uma pessoa pode ser salva de verdade, sem ser enganada por ninguém. Pedro conhece o evangelho de Jesus. Pedro, ele mesmo havia convivido com Jesus, ele foi convocado por Jesus para anunciar o Evangelho de Jesus, que é a grande história, é o Evangelho de Jesus que dá sentido à história. Na escola a gente aprende história nos livros didáticos, mas existe uma história por trás da história, que é a verdadeira história. E o que é a verdadeira história? A verdadeira história é que Deus criou o universo e criou a humanidade para que o ser humano tivesse comunhão com Ele. Mas o ser humano virou as costas para o Criador, o ser humano decidiu seguir o seu próprio caminho, o ser humano quis viver independente de Deus. E essa independência de Deus a Bíblia chama de pecado. E quando nós olhamos para o mundo hoje é resultado do homem ter virado as costas para o seu Criador. Tem gente que diz assim: como? Se Deus existisse, como que o mundo estaria assim? Mas Deus não é culpado do mundo estar assim, somos nós, a raça humana que virou as costas para o seu Criador. O mundo hoje é o resultado das nossas escolhas. Mas Deus está trabalhando no mundo. Ele escolhe um homem chamado Abraão e diz: Abraão, eu vou te abençoar e você vai ser bênção para o mundo inteiro. Através da sua descendência eu quero abençoar todas as famílias da terra. O que significa que Deus queria trazer a humanidade toda de volta à comunhão com Ele. E dos descendentes de Abraão se forma o povo de Israel. E o povo de Israel era uma nação escolhida para conhecer a Deus e para dizer aos povos, para dizer às outras nações quem é esse Deus. Que esse Deus é poderoso, mas Ele é bom. Só que tem um problema: Israel falhou na sua missão. Israel, ao invés de considerar o seu chamado uma missão, uma responsabilidade, Israel considerou o seu chamado um privilégio. E Israel se fechou em si mesmo, dizendo: nós somos o povo de Deus, e os outros são os outros. E aí surgiu uma expressão: os gentios. Gentios é um termo que para o judeu era pejorativo, quer dizer, a gente poderia dizer gentalha. Quem não era judeu, para o judeu daquele tempo, era considerado gentalha, pessoa de segunda categoria, porque não tinha Deus. E eles não tinham a preocupação de trazer essas pessoas para Deus. Então Israel falha na sua missão. Então Deus envia o seu filho Jesus. E Jesus vem e cumpre essa missão.
totalmente. Jesus faz aquilo que Israel não conseguiu fazer. Ele revela o Pai, Ele revela o Criador, Ele mostra o caminho de volta para o Pai, e Ele morre no lugar de todos os pecadores que mereciam a morte, e Ele ressuscita, e Ele prega o Evangelho entre os seus discípulos, e Ele diz para eles: agora vocês vão e anunciem para todo mundo, contem para todo mundo isso que eu fiz, contem para todo mundo como eu trabalhei para trazer a humanidade de volta para o Pai. E então a igreja é o fruto desse chamado. Nós hoje temos essa responsabilidade de contar para as pessoas quem é Jesus e o que Ele fez. Só que esse tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de transição, é um tempo que a igreja está presente, é um tempo em que a igreja está anunciando o Evangelho, para preparar um novo povo de Deus, porque Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, Ele vai reunir todos os que creram, e vai transformar este mundo novamente num mundo perfeito, como ele era no princípio da criação. Vai ser a restauração de toda a criação. Então esta é a verdadeira história, essa é a verdadeira história que está por trás da história, e essa verdadeira história está centralizada em Jesus Cristo. Muitos querem tirar Jesus da história, muitos querem tirar Jesus dos livros didáticos, muitos querem abolir o cristianismo da vida da humanidade, mas a verdadeira história é uma história centralizada em Jesus Cristo, e é essa história que Pedro conhece, é a essa história que Pedro se rendeu, e é essa história que Pedro anuncia. Então Pedro é um discípulo de Jesus, essa é a identidade dele, e essa deve ser a nossa identidade. Nós somos chamados para ser identificados com Jesus, nós somos chamados para sermos identificados com essa história, de que Deus está trabalhando no mundo, através de nós, para construir um novo povo, para construir uma nova humanidade, uma humanidade que vive de acordo, ou que pelo menos está tentando viver de acordo com os princípios e valores que o Senhor Jesus ensinou. Em segundo lugar, uma segunda maneira de mostrar a identidade de Pedro, é que Lucas descreve Pedro como um homem de oração. Olha o versículo 9, capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Há indícios de que Pedro separava horários específicos para orar. Talvez ele fosse inspirado pelo exemplo do profeta Daniel. No livro do profeta Daniel, nós vemos que Daniel, 3 vezes por dia, ele parava tudo para fazer uma oração. Talvez Pedro estivesse inspirado no Salmo 55, versículo 17, que diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. O salmista diz também que tem essa prática de 3 vezes por dia parar o que está fazendo para dirigir a Deus uma oração. Em Atos capítulo 3, versículo 1, diz que Pedro e João estão indo a uma reunião de oração no templo, que era uma reunião de oração que acontecia todos os dias às 15 horas. Aqui em Atos 10, versículo 9, Pedro vai orar ao meio-dia, ele sobe no terraço da casa do homem que o hospeda para um tempo de oração. Deus tinha dado uma visão para Cornélio, agora Deus dá uma visão para Pedro. Percebe que Deus está ligando os pontos. Deus fala com uma pessoa desse lado, e Deus fala com outra pessoa desse lado. Deus falou com Cornélio: Cornélio, vai falar com Pedro, é lá que você tem que ir, vai buscar o Pedro. E ele fala com Pedro: Pedro, está vindo gente aí, e você vai com eles, porque isso sou eu que estou fazendo. Deus está ligando os pontos, Deus está
trabalhando Pedro para torná-lo uma pessoa relevante para aqueles que Deus quer alcançar através de Pedro. E como é que Deus está trabalhando Pedro? Enquanto Pedro está orando, enquanto os enviados de Cornélio estão a caminho, Pedro está orando. E nós percebemos então nesse período de oração, Deus construindo relevância na vida de Pedro, de 3 maneiras. Se você quer ser um cristão relevante, você precisa ter momentos em que você para fazer as suas orações. Você precisa ter momentos para falar com Deus e perguntar a Deus como que Ele quer dirigir a sua vida. O que é que você deve fazer? Você deve abrir a palavra e perguntar: Deus, mostra o que está errado na minha vida. Então nós percebemos Deus construindo relevância na vida de Pedro de 3 maneiras. Primeiro, Deus liberta Pedro das tradições do passado. Vamos ler os versículos 11 a 16. Atos 10, do 11 a 16. Aliás, versículo 10: Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Ele estava lá no terraço orando, teve uma visão. O que ele viu? Ele viu o céu aberto e uma coisa parecida: Pedro, levante-se, mate e coma. E Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considerasse suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Olha que visão mais doida, que visão mais extraordinária. Pedro vê um lençol, e dentro daquele lençol animais, que os judeus consideravam impuros, ou seja, animais cuja carne não podia ser comida. Então, Pedro era um homem muito preso às tradições judaicas, e as tradições judaicas daquela época diziam que o judeu não pode se misturar com outros povos, que o judeu não poderia ir na casa de um gentio, que o judeu não poderia se sentar à mesa com um gentio, com alguém que não fosse judeu. E Pedro, embora ele houvesse se convertido a Cristo, ele estava impregnado por essas tradições, e essas tradições impediam Pedro de perceber que Deus estava fazendo uma coisa nova. Pedro estava preso, e Deus queria fazer coisas novas, porque Deus está sempre querendo fazer coisas novas. Deus quer alcançar novas pessoas, e Deus queria alcançar pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Mas Pedro não está pronto ainda. Desse jeito, tão preso a essas tradições antigas, Pedro não pode ser usado por Deus. A tradição é tão forte na vida de Pedro, que quando Deus diz para ele: Pedro, mata e come, ele diz não. Olha só, Pedro diz não para Deus. Ele está tão apegado à tradição, que Deus manda ele fazer uma coisa, ele diz: não, Senhor. A tradição fez Pedro perder a noção de quem é que manda. O apego excessivo à tradição fez Pedro perder a noção de que nós devemos obedecer a Deus. Ele havia feito daquela tradição um ídolo na vida dele, e Deus diz: Pedro, mata e come. Não, Senhor, não vou fazer isso não. Mas Pedro, eu que estou mandando. Não, Senhor, não posso fazer isso. E aí Deus diz para ele: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E Deus precisa falar com ele 3 vezes. 3 vezes. A tradição cega Pedro. A tradição faz Pedro demorar para entender o que Deus quer fazer. Então, em segundo lugar, Deus mostra a Pedro que ele precisa obedecer, mesmo que ele não entenda. Tem hora que a gente fala: Deus, eu estou desconfortável, eu não estou achando isso certo, mas já que é uma ordem do Senhor, eu obedeço. Eu não estou entendendo porque que eu tenho que agir assim, eu não estou entendendo porque eu tenho que fazer isso, mas Senhor, é a palavra do Senhor, eu vou obedecer.
A gente se torna relevante quando a gente obedece à voz de Deus, mesmo quando a gente não entende. A gente se torna relevante quando a gente decide obedecer a Deus, mesmo quando isso vai contra tudo aquilo que a gente aprendeu a vida inteira, vai contra a tradição familiar, a tradição religiosa, aquelas coisas que nos formataram por anos e anos. E é difícil se libertar dessas coisas, mas é preciso obedecer a Deus, mesmo quando a gente não entende. Pedro está sendo trabalhado, e olha, Deus precisa falar com ele 3 vezes a mesma coisa, porque uma só não foi suficiente. Isso quer dizer que Pedro falou para Deus não 3 vezes, e Deus vai precisar falar com ele de novo, porque quando os homens chegam, Deus fala: olha, os homens chegaram aí, vai com eles, porque isso sou eu que estou fazendo. Deus precisa falar várias vezes com Pedro, trabalhar o coração de Pedro, libertar Pedro da sua formatação, para que ele possa viver as coisas novas que Deus está querendo fazer. Ele precisa ser liberto daquela tradição familiar, daquela tradição religiosa. Tem coisas que a gente só vai entender depois que a gente obedecer. Não espere entender tudo para obedecer. Tem coisa que você obedece primeiro para entender depois. E em terceiro lugar, Deus mostra a Pedro que ele precisa se envolver com as pessoas que Deus quer alcançar através dele. Olhe comigo o versículo 24. Versículo 24. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Precisa se envolver com as pessoas que Deus quer alcançar, e eu e você também. Algumas pessoas ouviram que cristãos não devem se envolver com pessoas não cristãs. Isso foi um erro, isso não é bíblico, porque Deus está dizendo: Pedro, você tem que ir lá na casa do gentio, você tem que ir lá na casa daquele homem. E Pedro, em primeiro lugar, entra na casa daquele homem, e ele havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Em segundo lugar, Pedro corrige as crenças erradas de Cornélio. Olha os versículos 25 e 26. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Embora Cornélio fosse simpatizante do Deus de Israel, embora Cornélio talvez estivesse estudando as escrituras de Israel, ele ainda estava apegado a valores pagãos. Ele ainda estava apegado a valores não cristãos. E ele então vê Pedro, ele ajoelha na frente de Pedro, e Pedro não aceita que ninguém ajoelhe na frente dele. Ele pede para Cornélio levantar: levanta, eu também sou homem. Pedro não aceita que ninguém ajoelhe na frente dele, porque a gente só pode ajoelhar na frente do Senhor Jesus, porque Jesus é Deus. Então Pedro já chega corrigindo crenças erradas, mostrando para Cornélio que não é assim que ele deve proceder, porque ele estava ainda com os valores pagãos enraizados na sua vida. Em terceiro lugar, Pedro fala dos seus erros e fraquezas, e de como Deus o ensinou. Pedro foi transparente. A gente não deve tentar se fazer passar por pessoas perfeitas, porque nós não somos. Nós somos muito imperfeitos, e bota imperfeitos nisso. Nós não deveríamos, mas a gente faz coisa errada. A gente não deveria, mas a gente se comporta de maneira errada. A gente não deveria, mas a gente fala coisa que não deveria fazer. E quando nós percebemos que agimos assim, nós devemos pedir perdão a Deus e corrigir a nossa caminhada. E Pedro chega e conta: olha, eu não teria vindo aqui se Deus não tivesse feito uma obra na minha vida. Eu não teria vindo aqui porque os judeus têm uma tradição. Os judeus não se envolvem, não vão na casa de quem não é judeu.
Mas Deus me mostrou que aquilo que Deus purificou, eu não posso considerar impuro. A visão que Pedro teve não se tratava de animais, se tratava de pessoas. Não eram animais, eram pessoas. Olha aqui, versículo 27. Pedro conversando, falando dos seus erros. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que vocês mandaram me chamar. Olha só, Pedro dizendo: olha, Deus me mostrou. Depois no versículo 24 ele vai dizer: agora eu sei que Deus não faz diferença entre as pessoas, porque todos aqueles que creem, Ele chama para perto dele. Pedro está dizendo: tinha coisa que eu não sabia, tinha coisa que eu achava que eu sabia, mas olhando para a revelação de Deus, Deus me mostrou uma coisa diferente. Eu aprendi, eu não sei tudo, eu estou aprendendo. Nós não podemos dizer que já sabemos tudo, todo dia a gente está aprendendo com Deus. E Pedro então ouve a pergunta deles e se coloca à disposição. Aí Cornélio vem e conta. Pedro pergunta: por que vocês me chamaram? E Cornélio diz: olha, é o seguinte, eu tive uma visão de um anjo, e o anjo mandou te buscar, e falou que você então tem a mensagem que vai ensinar para mim como que eu posso alcançar a vida eterna. Então, nós estamos aqui prontos para ouvir o que você tem a dizer. Então veja, primeiro Pedro ouve, só depois ele vai falar. Você não deve ser uma pessoa chata, que importuna os outros, que só fala e não ouve. Nós devemos ouvir as pessoas, conhecê-las, saber quais são as dúvidas, quais são as perguntas, quais são as lutas, quais são os problemas, quais são as dificuldades delas, e esperar que elas nos perguntem. E quando elas nos perguntarem, nós precisamos estar prontos para explicar para elas quem é Jesus e o que é o Evangelho. Primeiro Pedro ouve, só depois ele vai falar. Pedro entende que Deus chegou a Cornélio antes dele. Deus estava incomodando Cornélio com perguntas, e Deus hoje está incomodando com perguntas o coração de pessoas que Ele quer alcançar, com perguntas e dúvidas. Deus tem incomodado o coração de pessoas que Ele quer alcançar. E quando Pedro então vai falar, ele conta a história de Jesus, do versículo 34 até o 43, ele conta, ele parte do conhecimento que aquelas pessoas já tinham. Ele diz: olha, vocês conhecem a história de Jesus, vocês sabem tudo o que aconteceu, pois eu quero falar desse Jesus. E Pedro então conta a história de Jesus. Ele diz assim, a partir do verso 34: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Vocês sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder, e Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram pregando numa cruz. E Pedro continuou: porém Deus o ressuscitou Jesus no terceiro dia, e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido.
Nós comemos e bebemos com Ele, depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que Ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falavam a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Pedro fez um resumo do Evangelho. E Pedro nem acaba de contar a história de Jesus. Pedro nem acaba de dizer que o perdão de pecados vem somente por Jesus. O Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas. E o Espírito Santo conduz aquelas pessoas a uma verdadeira conversão a Cristo. Veja, Deus ajuda Pedro a se relacionar e a se comunicar de uma maneira que as pessoas entendam e dão valor à mensagem do Evangelho, porque percebem que aquela mensagem tem a ver com a vida deles. Isso é relevância. Relevância é quando Deus usa você para fazer amizade. Relevância é quando Deus usa você para se comunicar com as pessoas. Relevância é quando Deus usa você para dar uma boa explicação, e aquela pessoa então entende a sua explicação. Isso é relevância. É quando as pessoas entendem que o Evangelho tem a ver com a vida delas. É quando as pessoas entendem que elas erraram, que elas pecaram contra Deus, que elas cometeram atitudes erradas e elas precisam de perdão. Mas o perdão está em Jesus. E nós precisamos entender que ao nosso redor vivem muitos Cornélios. Ao nosso redor vivem muitas pessoas que Deus quer salvar. Ao nosso redor tem muita gente de bem, muita gente que teme a Deus, muita gente que está tentando fazer tudo certo, muita gente que tem um coração sincero, muita gente que faz oração, muita gente que ajuda o próximo. Algumas são religiosas, outras estão buscando a Deus, mas ainda estão longe de Deus, porque ainda não entenderam completamente quem é Deus e o que Deus quer. Muitos Cornélios convivem com a gente, no trabalho, na escola. Alguns Cornélios são nossos vizinhos, outros Cornélios são nossos parentes, outros Cornélios são nossos amigos de infância. Essas pessoas precisam ouvir o Evangelho de uma maneira que elas entendam. Talvez hoje uma pessoa que está ouvindo essa mensagem pela internet seja um Cornélio, para quem nós precisamos dar uma explicação clara e detalhada do Evangelho. Nós, como igreja, precisamos entender quem somos. Somos como Pedro, discípulos de Jesus, chamados à oração, chamados a ir ao encontro das pessoas, chamados a fazer amizade com pessoas de fora. Deus quer que a gente entenda quem nós somos, quais são as nossas limitações, o que nós precisamos aprender, o que Deus precisa nos ajudar a entender, que não estamos entendendo, para nós podermos nos envolver com as pessoas que Ele quer salvar, para que essas pessoas de fora entendam e sejam tocadas pela mensagem do Evangelho que nós anunciamos. Se você é um Cornélio que está em busca de espiritualidade e tem muitas dúvidas e perguntas, venha. Esta comunidade é para isso, para ajudar você a encontrar o seu caminho com Jesus, e nós queremos ajudar você, e eu quero orar por isso, e eu quero já fazer um desafio para você. Nós vamos fazer um treinamento. Você se lembra do primeiro treinamento que nós fizemos? Nós fizemos um treinamento, aquele treinamento se chamou Finalmente Vivos. Foi um treinamento baseado num livro, e que toda semana a gente lia um capítulo e assistia um vídeo pela internet. A gente fazia uma live sobre aquele capítulo, e nesse capítulo você foi instruído, você foi treinado a entender o que é o novo nascimento e como você pode ajudar uma pessoa a nascer de novo. Se você não fez ainda, você está ficando para trás, a igreja está indo para frente, você está ficando estacionado, mas os vídeos estão lá. Pegue o livro,
assista aos vídeos, é um treinamento para você fazer a sua parte. Mas uma das coisas que ficou claro naquele primeiro treinamento é que Deus, para fazer uma pessoa nascer de novo, Ele usa meios humanos, nós. E outra coisa que ficou claro naquele primeiro treinamento é que para que uma pessoa nasça de novo, ela precisa ouvir uma explicação do Evangelho. Então, o segundo treinamento tem o seguinte tema: o que é o Evangelho? Eu quero convidar você a participar. Vai ser um treinamento mais curto que aquele primeiro, mas eu quero instruir você sobre o que é o Evangelho. Eu quero que você tenha a mensagem do Evangelho toda gravada na sua mente, porque no dia que alguém chegar para você e perguntar: você sabe o que é o Evangelho? Você vai dizer: sei. E ela vai perguntar: então me explica. Tem gente que tem medo dessa pergunta: como é que eu vou explicar? Eu não sei explicar, eu não sei falar direito. Esse treinamento vai ajudar você a ter isso na mente, para que quando a pessoa disser: me explica então, você sabe explicar passo a passo a verdadeira história. Qual é a mensagem que Deus usa para fazer uma pessoa nascer de novo? Qual é a mensagem que Deus usa para salvar alguém que está caminhando nesse mundo longe de Deus? Então, em breve eu vou anunciar, e eu quero convidar você a participar. Eu quero convidar você a fazer um esforço para participar desse treinamento. Eu quero capacitar você a ser um missionário aqui. Primeiro, entendendo o que é o novo nascimento. Primeiro treinamento, entendendo como é que nós ajudamos pessoas a encontrar o caminho para o novo nascimento. E o segundo treinamento: o que é o Evangelho? Como nós podemos dar uma explicação clara e detalhada do que é o Evangelho, para que cada um de nós possa pegar o seu talento e no dia do Senhor apresentar para o Senhor esse talento com os rendimentos. Que nós possamos apresentar ao Senhor aquelas pessoas que nós levamos a Ele, e que possamos fazer isso com alegria, para que você não venha dizer: não, eu não falei porque eu não sabia. Eu vou te ensinar, tá bom? Vamos orar por isso? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa experiência que nós vimos na vida de Pedro, que o Senhor trabalhando Pedro, para que ele conhecesse a sua vocação, e para que nós conhecêssemos a nossa vocação, para que, vendo como o Senhor tornou Pedro relevante, o Senhor possa também nos tornar pessoas relevantes, que fazem diferença na vida de outras pessoas. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Grava ela no nosso coração, especialmente nesse tempo, que é o tempo em que a igreja está completando 71 anos. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está interessado em usar as nossas vidas para ajudar outras pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.